Normas fundamentais, função jurisdicional e competência. Introdução ao Direito Processual Civil. Olá, eu sou a professora Raíssa Meneghetti e nessa aula nós vamos falar sobre as noções introdutórias da disciplina Direito Processual Civil, começando pelo conceito de direito, que pode ser entendido como um conjunto de normas de conduta social composto por regras e por princípios que disciplinam a vida social com base em critérios de justiça. Esse conjunto pode ser classificado como natural ou positivo. O direito natural é aquele inerente a todo ser humano, por exemplo, a liberdade e a igualdade. Interessa mais para a compreensão das normas fundamentais de direito civil por seu direito formalizado. Alguns direitos naturais também são positivados, ou seja, a sua proteção está presente na legislação e o seu descumprimento pode levar a sanções jurídicas. O direito positivo é aquele definido em lei e aplicado pelo Estado, visando dar estabilidade à formatação social. O direito positivo é criação do ser humano, isto é, não existem leis positivadas até que elas sejam criadas para regulamentar alguma situação específica. A proteção dos direitos antes da existência das leis e do processo era feita exclusivamente por meio de autotutela, como a conhecida expressão da Lei de Talião, olho por olho, dente por dente. A expressão olho por olho, dente por dente foi codificada no chamado Código de Hammurabi, uma legislação da antiga Mesopotâmia que foi elaborada entre 1792 e 1750 a.C. Segundo alguns historiadores, o código refletia a aplicação da Lei de Talião, em que a punição era direcionada de modo correspondente ao crime cometido, funcionando como uma forma de justiça retributiva naquela sociedade da época. A evolução da humanidade e a solução dos litígios ficou a cargo do Estado, que passou a deter a jurisdição, ou seja, o poder de ditar o direito. Nas palavras do autor Gonçalves, ao Estado, em determinada época da evolução histórica, foi atribuído o poder-dever de solucionar os conflitos de interesses. Quando as leis não são cumpridas, nasce um conflito de interesses. Se os indivíduos não conseguem resolver os seus próprios conflitos em sociedade, eles podem levá-los ao judiciário, acionando a jurisdição do Estado, para que o Estado juiz encontre uma solução efetiva ao caso por meio de um processo judicial. Desse modo, nós podemos conceituar o processo civil como o ramo do direito que contém normas, que são regras mais princípios, que tratam específica e primordialmente da jurisdição civil e se aplica subsidiariamente a outras jurisdições, ou seja, a outros ramos do processo. O processo civil é a aplicação da lei aos casos concretos, apresentados perante o judiciário, para obter a solução desses conflitos de interesse pelo próprio Estado. É importante classificar ainda direito material e direito processual. O direito material consiste em normas que ditam quais são as garantias de proteção legal de cada pessoa, seja individual, seja coletivamente. São os códigos civil, penal, trabalhista e outras leis de natureza material que informam os direitos das pessoas. Por exemplo, o Código Civil diz que um filho, criança, absolutamente incapaz, tem o direito de receber alimentos dos seus genitores. O Código Civil também diz que, se alguém vendeu algo, tem direito a receber o valor combinado, por força de contrato de compra e venda, seja esse contrato verbal ou escrito. O Código Trabalhista, ele diz que o empregado tem direito a receber 13º salário. O Código Penal diz que é crime matar, roubar, furtar, entre outros comportamentos. Essas normas de conduta que, via de regra, devem ser respeitadas e cumpridas espontaneamente em sociedade,
se e quando descumpridas, geram conflitos de interesse, conflitos que podem ser individuais ou coletivos, e que podem ser levados ao judiciário para encontrar uma solução. O direito processual, ele pode ser considerado o compilado de normas, regras mais princípios que tratam sobre jurisdição, sobre ação e sobre processo. É a teoria geral do processo em sentido amplo. Quando uma pessoa interessada em resolver um conflito provoca a jurisdição do Estado juiz, por meio do seu direito de agir, a ação, o processo é a ferramenta garantida constitucionalmente para que se chegue a uma solução de conflito pelo judiciário. As normas mais importantes do direito processual vigente podem ser encontradas nos primeiros artigos do Código de Processo Civil. São as chamadas normas fundamentais do processo civil. Quando a jurisdição é provocada, se inicia um processo. Assim, o direito processual ele é exercido por um titular de direito material violado. O processo é a garantia de acesso pleno à justiça e é uma via de exercício da cidadania por qualquer indivíduo que se sente lesado em seus direitos. Além disso, o processo ele é garantido por princípios que estão previstos na própria Constituição da República Federativa do Brasil, como o devido processo legal e os seus consecutários, o contraditório, a ampla defesa e a isonomia. O devido processo legal, ele está previsto no artigo 5º, inciso 54 da Constituição de 88, que nos diz que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Contraditório é o direito da parte a apresentar defesa sobre todos os pontos controvertidos existentes no processo. É a forma de assegurar a igualdade, a isonomia no espaço processual. Já a ampla defesa é o direito da parte utilizar todas as provas e formas admitidas em direito para alcançar a sua pretensão no processo. Quanto à sua natureza, o direito processual é público. O conceito de direito é uno, é único, indivisível. No entanto, tradicionalmente, separam-se os seus ramos entre públicos e privados. De maneira bem simplista, pode-se dizer que os ramos que compõem o direito público são aqueles que corresponderiam às questões de Estado, ou seja, as questões eminentemente públicas, enquanto os ramos do direito privado dizem respeito aos direitos individuais inerentes a cada pessoa. Um exemplo. Se uma pessoa comete um homicídio, isso interessa ao público, interessa a toda a coletividade, porque todos os indivíduos estão em risco com o assassino à solta. Assim, o direito penal é uma matéria com natureza jurídica de direito público. Outro exemplo. Se João e José firmam um contrato de compra e venda, em regra, isso só diz respeito aos dois. Portanto, o direito civil é uma matéria com natureza jurídica de direito privado. Vale mencionar ainda que, apesar de o direito processual ser considerado um ramo do direito público e o direito processual civil um sub-ramo, a tradicional classificação em direito público e direito privado está caindo em desuso. A literatura jurídica, a doutrina, de maneira crítica, explica que todas as relações são, em maior ou em menor medida, públicas. Então, a relação entre duas ou mais pessoas pode ser privada, mas quando levada ao judiciário, por conta de um conflito de interesses, cria-se uma relação processual que passa a ser pública. Além disso, outras teorias dão conta de que o direito atualmente pode ser classificado em individual e coletivo, já que a própria Constituição de 1988 traz expressamente as garantias de direitos individuais e as garantias de direitos coletivos. Assim, nesta aula, nós tivemos a oportunidade de conhecer os conceitos de direito natural e direito positivo, direito material e direito processual, direito individual e direito coletivo, que são conceitos muito importantes
para as normas fundamentais do processo e para que nós possamos entender a função jurisdicional do Estado.